Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como é que eu vim parar aqui nos Estados Unidos. Gente, eu recebo essa pergunta desde quando eu comecei a gravar no Instagram, já tem o quê? 4 anos. E assim, eu nunca parei pra contar a minha história, tudo que eu vivi até eu chegar aqui. E na verdade, não é apenas uma história, é um testemunho. E tudo que eu vou falar aqui com vocês, eu não tô contando só pra vocês saberem. Eu quero que sirva de edificação e inspiração para a vida de vocês. Eu quero muito que através do meu testemunho, você que está aí me assistindo seja edificado e que talvez se você está sem esperança, que você comece a sonhar de novo, comece a acreditar de novo que se Deus, ele tá na frente, vai dar certo. Quando eu começar a contar pra vocês tudo que eu passei, vocês vão ver, foi Deus. E eu sei que é Deus, porque onde eu estou hoje, eu não estaria se não fosse Ele. O propósito que Deus tinha pra mim é muito além do dinheiro, que né, a maioria dos brasileiros que vem pra cá é pra conseguir uma vida melhor. E eu sabia que Deus tinha um propósito pra mim. Eu sabia, eu sempre soube, mas eu nunca imaginava que seria tão além de tudo que eu sonhei e que muito acima do dinheiro, ele me daria aqui nessa terra a minha família. Então, vamos começar o vídeo de hoje. Eu sempre tive o sonho de vir para os Estados Unidos. Era o meu sonho de vida. Porque eu acho que esse sonho, ele foi implantado dentro de mim quando eu era criança ainda, gente. Eu tinha algumas amigas que elas tinham parentes aqui, pai, tio, tia, e elas tinham todos os brinquedos que vocês possam imaginar, dos mais sofisticados, os mais modernos, e eu sempre ia na casa delas brincar. Então eu ficava admirada. E quando elas falavam, meu pai tá nos Estados Unidos, minha tia, a gente respeitava de um jeito, né? Há muitos anos atrás, assim, quem estava nos Estados Unidos era considerado superior. Pelo menos lá na minha região era. E assim, eu ficava, nossa, que legal, você tem isso, você tem aquele tanto de brinquedo. Eu sempre ia brincar com elas. E teve um dia que uma das minhas melhores amigas, ela veio para os Estados Unidos. E eu sempre mandava carta pra ela, falava, nossa, a gente vai se reencontrar. Fiquei muito triste na época, falava, nossa, um dia eu vou nos Estados Unidos. Só que pra mim, era um sonho que eu nunca ia conseguir realizar. Pela família aqui, né, que eu vim, a gente era pobre na época. Não éramos assim, não tínhamos muito dinheiro, não tínhamos condições e na minha cabeça era impossível que pra ir para os Estados Unidos você precisava de dinheiro. Não fazia ideia de como é que funcionava. Mas eu pensava assim, é o meu sonho e eu quero ir para os Estados Unidos. E isso aí foi que eu fui crescendo com isso na cabeça. Mas assim, já falando de novo, na minha cabeça era impossível. Não era algo que eu ia conseguir um dia. E aí o tempo foi passando, eu fui crescendo e consegui entrar na faculdade, me formei em 2023. 2023? Não, 2023 não, gente, tô fazendo confusão, peraí. Eu formei em 2021. Não. Sou péssima, eu formei em 2019. 2019 eu me formei na faculdade. E aí eu lembro que a minha mãe falou assim, Nani, eu tô pensando em tirar o meu visto. E na época eu falei assim, ué, é bom, ué, tira, né? Ela que tava querendo vir pros Estados Unidos, né, pra trabalhar um tempo, ou pra passar um tempo aqui e depois voltar pro Brasil. E eu lembro que eu tinha acabado de formar. Então, assim, na minha cabeça, naquele momento, o sonho de vir para os Estados Unidos estava enterrado, porque eu tinha feito uma faculdade de 5 anos, tinha acabado de passar na UAB. Então, pra mim, não era uma possibilidade eu vir para os Estados Unidos. E aí, ela comunicou com a agência, e aí eles marcaram tudo pra ela. E aí, eles falaram assim, olha, a gente te aconselha a colocar que você vai com outra pessoa. Porque geralmente não é bom você falar que você está indo para os Estados Unidos sozinha. Então, você tem uma filha ou um filho. E minha mãe falou assim, não, beleza, então, eu vou colocar que a minha filha vai comigo. Aí eu falei assim, ai mãe, mas eu não sei, nesse momento agora, por mais que eu queira muito, eu não posso ir. Porque eu acabei de formar, eu preciso trabalhar um pouco para depois, né, se não der certo, quem sabe eu tento uma segunda opção. Só que eu falei assim, então tá, eu vou tentar o visto com você, se conseguir, fica aí, quando eu puder ir, eu vou. E aí, eu falei assim, então tá,
deixa eu mesmo fazer o meu processo. Gente, eu fiz tudo sozinha, assim, no estalo, tudo sozinha, não paguei a agência, não paguei nada. Marquei a entrevista, preenchi toda a papelada na época. E assim, na época, eu tava sem dinheiro, né? Eu não tinha como provar pra eles uma renda. E aí eu coloquei que a minha mãe ia pagar minha viagem pra mim. É tipo assim, zero chances de conseguir. Zero chances, porque eu já tava trabalhando, mas eu não tinha como provar renda. Eu tinha começado a advogar, tava bem no comecinho ali da advocacia. Falei assim, então eu vou colocar aqui, só que eu tô indo com você, se eles não aprovarem, tudo bem. Se aprovarem, beleza. E aí coloquei que a minha mãe ia pagar minha viagem e que eu ainda não tinha renda, mas que eu já tinha minha UAB. Tentei fazer um processo, né, mais caprichadinho, mas eu não menti em nada, nem nada. E aí chegou o dia da entrevista, né? Eu lembro que a gente foi em São Paulo, eu, minha mãe, meu irmão, e na hora da entrevista, gente, por incrível que pareça, o meu visto foi aprovado e o deles não foram aprovados. Eu fiquei em choque, tipo assim, meu Deus, eu consegui o visto, porque na minha cabeça eu não ia conseguir, né, pelas condições que eu tava ali, não ia conseguir o visto, e eu não podia vir, porque eu tinha acabado de formar, e assim, eu sei que o meu pai ia ficar chateado, porque o meu pai me ajudou os 5 anos da faculdade, né, me ajudou com as minhas despesas, então eu não podia decepcionar ele desse jeito, largar tudo e falar, tô indo embora. E aí, eu consegui o visto. Quando foi depois de uns 2 meses, Deus, ele faz as coisas perfeitamente. Eu comecei a sentir no meu coração a vontade de vir para os Estados Unidos. Aos pouquinhos, passando dia após dia, eu comecei a sentir alguma coisa assim, eu acho que eu quero ir. Daí eu comecei conversando com a minha mãe, com meu pai, assim, devagar, porque eu não queria assustar eles, né? E a minha mãe sempre me apoiou, falou assim, não, você tem que ir mesmo, se você quiser ir. E por incrível que pareça, o meu pai também começou a me apoiar para eu poder vir para os Estados Unidos. Só que eu não tinha R$1 no bolso para poder vir para os Estados Unidos, porque como vocês sabem, né, depois que a gente forma e começa a trabalhar, não é fácil, gente, conseguir uma clientela, e era muito dinheiro. Eu precisava de, no mínimo, na época, R$15.000. Eu não tinha esse dinheiro para poder vir. Mas Deus já sabia. Deus já tinha escrito a minha história e já estava tudo preparado, só eu ainda que não sabia. E eu lembro que eu tinha algumas pessoas aqui nos Estados Unidos que eu conversava, eu tinha alguns parentes, só que parece que assim, as portas não se abriam. Todo mundo que eu mandava mensagem não me dava aquela atenção que eu precisava, porque eu precisava de alguém para me receber aqui, eu precisava de alguém para arrumar um serviço para mim, ou pelo menos me ajudar até eu arrumar um serviço, né? Porque como que eu ia chegar num país que eu não sei nada, não sabia a língua, e me virar sozinha? Pode ser que seria possível, sim, mas seria muito difícil. E eu comecei a chamar algumas pessoas, elas não me deram muito crédito, aí eu ficava assim, meu Deus, então e agora? Como será que, o que eu vou fazer? Aí eu me lembro que eu chamei uma amiga minha do Brasil, eu nem tava tendo muito contato com ela, e ela falou assim, não, você quer vir? Pode vir que eu vou te ajudar, eu vou te emprestar o dinheiro, você pode ficar aqui em casa. Gente, eu fiquei super animada, assim, nossa, então as coisas começaram a dar certo. E aí também, depois eu chamei uma tia minha que eu tinha aqui na época, agora tá no Brasil. Falei, tia, eu tô querendo muito ir, e ela me deu o maior apoio também. E aí eu comecei a ficar muito ansiosa, animada. A minha tia também, ela me emprestou um pouco de dinheiro. E Deus, ele foi colocando as peças no lugar. Só que assim, gente, todo crente, ele passa por lutas e provações, né? No final, a gente dá glória. Mas no meio do processo, a gente enfrenta lutas, né? Não foi esse conto de fadas todo, não. Eu vou começar a contar pra vocês os pepinos, os perrengues. Eu lembro que na época eu não tinha cartão de crédito e eu precisava reservar um hotel. Porque assim, o dinheiro que a minha tia me emprestou, eu ia passar com ele na imigração, porque você precisa ter dinheiro, né? E eu precisava comprar a passagem, é muito dinheiro, não era pouco dinheiro. E aí eu lembro que apareceu um cliente pra mim, né? Deus, ele me mandou esse cliente, que foi exatamente ali o dinheiro da passagem, o trabalho que eu fiz pra ele. E eu já comprei minha passagem logo e resolvi que eu ia vir em fevereiro.
E aí eu tinha conversado com a minha tia, conversado com a minha amiga também. A minha tia falou assim, Nani, você pode ficar aqui em casa, mas aqui em casa é muito pequeno, né? Talvez seria melhor eu ir pra onde você tá, porque é mais conveniente. Aqui no inverno não tem trabalho, só no verão. Então talvez seria melhor a gente ficar juntas no lugar que você vai ficar. E eu falei assim, beleza então, tia, vamos conversando, né? Quando eu chegar lá, a gente define direitinho como que a gente vai fazer. Tava assim, super animada, comecei a fazer um cursinho grátis, o Duolingo. Todo dia eu fazia um pouquinho. Gente, eu não sabia nada de inglês. 0.0. Isso foi no final de 2019. Final de 2019. E aí chegou o dia da minha viagem. Foi bem triste, assim, eu despedi dos meus pais. Nós choramos muito. E eu fui pra Belo Horizonte. Eu nunca tinha andado de avião, nunca tinha ido no aeroporto. Eu não fazia ideia de como que fazia o check-in. Eu não fazia ideia de nada. Assim, foi minha primeira vez. Eu fiquei muito apreensiva, porque eu não sabia como que funcionava essas coisas de aeroporto, de onde que eu tenho que ir, qual portão. Mas na hora ali, Deus, ele me deu uma calma, uma paz, que eu não olhei pra trás. Quando eu olho pra trás hoje, eu falo assim, gente, se fosse hoje, eu faria? Não, acho que eu não teria coragem, porque é uma decisão muito difícil você sair do seu país sozinha, só com uma mala pra outro país. Eu não tinha certeza se eu ia ficar, se eu não ia ficar, o que eu ia fazer, mas eu tinha certeza que eu queria vir. Eu não tinha cartão de crédito, eu não tinha, na época, como eu reservar um hotel. E aí eu comecei a pagar um consórcio alguns meses antes, se eu não me engano foi uns 4 meses antes. Esse consórcio, ele te dá, depois que você paga 3 meses, você tem o direito de escolher um hotel pra ficar, né, em qualquer lugar do mundo. Então foi aí que eu consegui o hotel, eles reservaram pra mim, passagem também estava comprada. E aí, gente, no dia de vir pros Estados Unidos, eu me lembro que na noite de vir, a minha amiga me ligou e falou assim, Nani, eu tenho que conversar com você. O dono da casa não deixou você ficar aqui em casa. E agora eu não sei o que a gente vai fazer. O meu mundo desmoronou. Eu falei assim, pronto, e agora? Onde que eu vou ficar? O que eu vou fazer nessa altura do campeonato? Eu estou prestes a partir, ela vai me dar a notícia dessa. Só que ela falou assim, mas vem que a gente vai dar um jeito. Eu não tinha como eu desistir nessa etapa, né? E aí eu fiquei muito nervosa, fiquei com muito medo. Não dava pra desistir. E aí eu fui pro aeroporto, cheguei lá, consegui fazer o check-in, consegui pegar o voo, tudo certinho, sozinha com Deus. E aí peguei o primeiro voo de BH para São Paulo e de São Paulo para Nova York. E assim, gente, eu estava muito nervosa pelo fato de passar na imigração, porque antes de vir, eu tinha assistido vários vídeos e algumas pessoas falaram que a imigração de Nova York era muito perigosa, era muito temida, que eles te deportavam. E eu tava assim, por fora eu tava bem, mas por dentro só Deus sabia. E aí, no avião, eu vim conversando com a menina que tava do meu lado, ela foi falando comigo, não, pode ficar tranquila, vai dar tudo certo e tal, tal. Chegamos em Boston, em Nova York, desculpa. Desci, bem nervosa mesmo. E aí eu me lembro que eu perguntei pra ela se ela podia me ajudar, porque lá em Nova York tem umas máquinas bem grandes que você tem que registrar, tirar foto, fazer as suas digitais, né, pra passar na imigração. E aí, como é tudo em inglês, eu falei assim, não vou saber fazer isso. Aí ela falou assim, não, eu te ajudo. Ela sempre vinha aqui nos Estados Unidos, ela trabalhava aqui. Eu te ajudo, não se preocupe. E aí nós fomos e eu fui com ela, né? Fiquei na fila lá da imigração junto com ela. E eu tava com tudo certinho, tava com hotel, dinheiro, seguro de viagem, tudo certo. Eu não tinha nada errado. E aí ela passou e eu passei também, né? Eles me perguntaram assim, onde você vai ficar? Eu mostrei a folha com o hotel e perguntou se eu tinha dinheiro. Eu falei que sim. E aí, depois que nós duas passamos, eu abracei ela, né? Eu fiquei muito feliz porque, graças a Deus, passei. E por algum motivo, que eu quero fazer um vídeo específico contando sobre isso, veio um policial da imigração e me parou. Eu já tinha passado a imigração, mas a partir do momento que você entra no aeroporto, você tá sendo vigiado. E aí, ele me pegou
e falou assim, vem aqui, que me começou a fazer um tanto de pergunta em inglês, e a menina começou a falar com ele, tipo assim, não, ela já passou, e ele, não, vai embora, o meu negócio aqui é com ela, não é com você. Gente, nessa hora, eu falei assim, agora acabou. As coisas começaram a dar errado desde o Brasil, que a minha amiga falou que não poderia ficar na casa dela mais, e aí a imigração me pegou. Fomos pra salinha da imigração. Eu fiquei lá mais ou menos 4 horas. E nesse tempo que eu fiquei na salinha, essa menina viu isso tudo acontecendo. Ela saiu lá fora e a minha amiga estava me esperando lá fora. E ela falou assim, olha, quem que é a amiga da menina de Minas? A imigração pegou ela. É melhor você ir embora e aí depois ela te liga, sai daqui, porque pode ser que vai dar problema pra você. E aí, nesse momento, a minha amiga daqui conversou com a minha amiga do Brasil, que ligou pra minha mãe, ligou pra minha família, e todo mundo já começou a orar, né, interceder pela minha causa, que pra mim, eu iria voltar pro Brasil. Não tinha motivo pra eles me deportarem, mas só o nervosismo, ele já te condena. E assim, na hora eu comecei a orar, assim, meu Deus, eu não quero voltar, Jesus. Jesus não me deixa voltar pro Brasil. E a minha oração por dentro, porque por fora eu não podia exclamar, né? Então, ali no meu pensamento, e Deus, ele é tão bom que ele te mostra que ele tá com você nas situações. Ele te lembra que você não está sozinha, por mais que você pense que esteja. Eu lembro que em determinado momento, eu passando aquela angústia toda ali, eles mexem na minha mala, me fazendo 1000 perguntas, eles pegaram meu telefone. Eu só não desmaiei, gente, porque não é pra desmaiar, porque a minha mente já tava fora, assim, de funcionamento. E aí eu lembro que eu falei assim, eu preciso ir no banheiro. Eu preciso ir no banheiro. E aí um policial, ele foi comigo. E eu não falava inglês. Não falava nada de inglês nessa época. Eu tentando falar com ele assim, olha, eu acho que eles estavam suspeitando que eu tinha vindo pra vender droga ou pra prostituir, não sei, pelo que eu entendi. Eu falei assim, olha, eu não sou essa pessoa que vocês estão achando que eu sou. Não sei como que eu falei com o homem. Ele falou comigo assim, como eu entendi? Não sei. Deus é que colocou ali na hora o milagre do entendimento, porque eu não sei como que eu entendi ele falando isso comigo, mas ele falou comigo assim, olha, eles estão te testando. Fica calma, que você vai passar, fica tranquila, seja você mesma. Ele fala assim, calma, isso é só uma pressão, E aí, depois que ele me falou aquilo, eu me senti tão calma, eu me senti assim, meu Deus, deixa eu voltar aqui, eu sei em quem eu tenho crido. E eu comecei a voltar ao meu pensamento assim, não, se Deus, ele me trouxe até aqui, eu vou passar. E aí eu lembro que eu voltei, né, lá pra sala, e, gente, uma paz que excede todo o conhecimento me dominou. E eu cheguei, né, e aí eu falei, e aí? Vocês resolveram? O que vocês vão fazer? E aí eu lembro que os policiais que estavam lá, pediu esse policial que foi comigo no banheiro pra ligar no hotel. E esse policial, ele era de Deus, porque assim, ele não ligou. Mesmo que ele tivesse ligado, tava tudo certinho, a minha reserva estava feita, mas foi assim, questão de 15 segundos, ele falou, não, tá tudo certo. E aí, por um milagre, eles falaram assim, bem-vindo à América, pode ir, você tá livre. Eu falei assim, você tem certeza? Eu fiquei tão assustada, porque eu não esperava que eu fosse passar. Eu achei que eles iriam me deportar. Mas graças a Deus, quando Deus ele começa, ele não termina pelas metades. Ele faz o serviço completo. Isso aí só foi o começo da minha trajetória aqui nos Estados Unidos. E aí eu lembro que eu fiquei tão feliz, gente. Eu peguei a minha mala assim, ó, tava tudo aberto, que eles deixaram tudo aberto lá em cima da mesa. Eu só fechei a minha mala, embolei tudo dentro, fechei correndo e saí desesperada do aeroporto, porque eu só queria que eles não me vissem mais e não pensassem mais em mim e me deixassem em paz. E aí eu fui, minha amiga, né, tava me esperando mais pra frente, aí a gente se encontrou. E aí eu comecei a trabalhar, ela alugou um quarto pra mim, na época era um quartinho pequenininho, assim, piquititico, que só cabia um colchão no chão. Esse é o típico começo do brasileiro aqui, é só um colchãozinho no chão. E eu não tava me importando, não, eu tava muito feliz, inclusive. Comecei a trabalhar com a limpeza de casa. Eu lembro que no começo
Não foi fácil, porque eu nunca tinha limpado, não sabia como que funcionava. A gente aguenta umas buchinhas aqui e ali. As mulheres da limpeza não te pagam o tanto que você acha que vai ser pago, porque você não sabe limpar. Então, até o momento da experiência ali. E aí, graças a Deus, eu comecei a trabalhar com uma mulher muito boa. Tava me tratando super bem, justa, honesta. E aí, passou uns, sei, 30 dias. Chega a pandemia. E aí, fecha tudo. Tudo fechou. Eu falei, e agora? A mulher falou, olha, infelizmente, eu não posso te levar mais, porque os meus clientes foram cancelaram, não tem mais serviço. Gente, eu falei, é agora que eu vou ter que voltar pro Brasil, porque como que eu vou fazer? E mais uma vez, Deus, ele me surpreendeu. Eu lembro que na época minha tia, ela foi lá pra cidade que eu tava pra ficar comigo. Ela falou assim, Nani, aqui, minha filha, não vai dar pra nós. Vamos pra Boston, porque lá vai ser melhor, lá é cidade grande, lá você vai ter mais oportunidades. E eu lembro que eu não queria ir de jeito nenhum. Eu falei, não vou, não vou, não vou. E aí aconteceu uma circunstância que me fez ir. E na época eu lembro que, assim, eu sofri com essa circunstância, com esse acontecimento na minha vida. E hoje eu dou glórias a Deus que aconteceu. Porque se não tivesse acontecido, talvez eu não estaria onde eu estou. Tudo que acontece na hora, a gente não entende. Mas depois, lá na frente, você vai entender. E você agradece que não deu certo naquele momento. E aí nós viemos para Boston. Deus, ele preparou pessoas para nos receber. E no tempo da pandemia, eu estava segura, eu estava dentro de casa, eu estava comendo, bebendo. Mais uma vez, eu experimentei a bondade de Deus na minha vida. E quando as coisas começaram a voltar ao normal, na verdade, essa parte eu tenho que voltar lá atrás. Eu estava no Brasil ainda. E eu estava tirando a minha carteira, porque eu falei, não, eu vou tirar a carteira para poder ir, né? Pelo menos com uma carteira de motorista. E eu lembro que a minha instrutora, ela falou assim comigo na época, olha, eu conheço duas meninas lá que são filhas de uma amiga minha. O nome delas é Daiane e Daniele. Você conhece? Eu falei, não faço ideia quem seja. Por mais que a minha cidade é uma cidade pequena, tem muitas pessoas aqui da minha cidade que estão aqui nos Estados Unidos que vieram há muito tempo atrás, então eu não conhecia. E ela falou assim, elas trabalham com a limpeza de casa. Eu falei, que legal. E aí no dia, eu lembro que eu entrei no Facebook dessas meninas. Falei assim, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Só que assim, gente, eu não fazia ideia de onde elas moravam, quem que eram elas, não fazia ideia, né? E eu entrei só por curiosidade mesmo e saí. E aí, quando eu cheguei lá em Boston, a pessoa que tava me ajudando falou assim, olha, eu vou conseguir um emprego pra você com tem umas meninas aqui que elas trabalham com a limpeza de casa e elas vão te ligar. E aí, quando elas me ligaram, quem que eram as meninas? As meninas que a minha instrutora tinha me falado sobre elas. Eu falei assim, eu não tô acreditando. Que mundo pequeno. Porque elas poderiam morar em qualquer lugar desse país. Mas aí, justo elas me ligaram e aí eu comecei a trabalhar com elas. E eu comecei a trabalhar com elas desde o primeiro dia. E eu fiquei com elas até o meu último dia em Massachusetts. Trabalhei com elas 3 anos, foram as minhas únicas patroas, pessoas maravilhosas que contribuíram demais para o meu crescimento espiritual, emocional, maturidade. Elas foram essenciais na minha vida. E assim, gente, desde quando eu coloquei os pés nesse país, Deus, ele estava comigo, presente em todas as situações. Eu não vou falar com vocês que eu só tive dias bons, porque não tive. Eu tive dias ruins, eu tive dias de choro, eu tive dias de crise, de ansiedade. Se você ainda não foi lá assistir o vídeo, meu testemunho de casamento, eu te convido a ir lá assistir, porque esse vídeo, na verdade, é o complemento o outro vídeo é complemento desse. Todos os momentos difíceis que eu passei aqui não se compara tudo aquilo que Deus ele fez na minha vida, tudo aquilo que Deus me deu. E o meu propósito aqui nessa terra não foi de buscar dinheiro, não foi de bens materiais, foi um propósito muito maior. Ele me deu uma família, ele me deu um marido, ele me deu um filho. E eu sou eternamente grata ao Senhor que me fez pisar aqui nessa terra. E eu voltei ao Brasil esse ano passado, 2023.
não esperava voltar ao meu país tão rápido. E eu fui novamente ao Brasil, vi a minha família, foi um momento muito feliz. E esse vídeo foi para contar para vocês um pouquinho da minha história, de como eu cheguei aqui nos Estados Unidos, mas mais do que isso, foi para edificar a sua vida, para te falar que se você sonha, Deus, ele pode fazer por você. Deus é um pai de amor e todo o presente que ganhamos nessa terra, ele vem do alto, ele vem dos céus, ele vem do Senhor. Hoje, quando eu olho para trás, eu me vejo entrando naquele avião e vindo para os Estados Unidos, eu penso assim, Deus olhando para mim lá do céu e falando assim, ela não sabe o que tá esperando ela. Tive dias ruins, como eu falei com vocês, mas nada se compara a tudo que eu tô vivendo agora. Deus, ele foi fiel na minha vida, ele cumpriu. E desde o dia que eu cheguei aqui, eu sabia que Deus ele tinha algo para mim, mas eu não imaginava que era algo tão grande. Eu tive um encontro com Deus aqui nesse país. E foi um encontro no momento que eu estava mais precisando. Ele veio e ele me estendeu as mãos. Ele me curou, ele me resgatou e ele me limpou. O meu testemunho, eu preciso vir contar aqui também. Eu vou fazer um vídeo específico para isso. E todas as dificuldades que eu passei me ajudaram a amadurecer e a entender que as coisas talvez não são como nós queríamos que fosse, né, naquele momento. Mas Deus, ele tem algo muito maior e muito melhor para cada um de nós. Então, esse vídeo eu fiz mesmo para falar para você não desistir dos seus sonhos. Se você sonha, corra atrás, ora e peça a Deus, porque Deus, ele pode fazer. Eu quero deixar para vocês um versículo que está em Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, Deus, ele é um pai amoroso e que ele sabe das nossas necessidades. E ele nos dá muito mais de tudo que nós pedimos ou pensamos, infinitamente melhor. Eu serei eternamente grata ao Senhor por tudo que ele fez na minha vida. Foi nessa terra que eu tive um real encontro com Deus. Eu falava que eu era crente, que eu vou na igreja, mas eu nunca tinha tido um real encontro com Deus. E foi aqui nessa terra. Ele já sabia o dia e a hora que ele iria se encontrar comigo. E depois desse encontro, a minha vida não foi a mesma. E eu me submeti a ele. E ele transformou a minha vida. Me deu um novo nome, me deu uma família. E hoje eu sou grata a ele. E o meu testemunho eu vou levar, seja onde quer que for. E esse foi o meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo.